E aí, pessoal? Hoje nós vamos ver o processo de mudança de base, mais especificamente as chamadas matrizes de mudança de base. A ideia é a seguinte: o caso de maior interesse para a gente atualmente é o caso de Rn, certo? Que tem uma base natural, tem a base canônica, no qual é fácil calcular matrizes, nos quais vetores coordenadas são simples também. Só que, como nós nos interessamos por representações de matrizes, de vetores em outras bases, será que não existe um jeito mais fácil, mais prático de passar da representação canônica para uma representação em uma base diferente? É isso que a gente vai ver hoje, certo? Então vamos começar com uma pergunta mais simples, né? Suponha que nós tenhamos duas bases ordenadas A e B de um espaço vetorial V. Digamos que a base A é, por exemplo, uma base canônica, algo simples de se considerar. E será que usando isso aqui, só com a base A, é possível conseguir representar vetores na base B? Ou seja, será que existe algum jeito de transformar representação de um vetor na base A na representação do mesmo vetor na base B? Então, vamos nos lembrar do seguinte: qual que é a propriedade que matriz que representa uma transformação linear em certas bases satisfaz? É a seguinte, né? Que essa equaçãozinha aqui é válida. Se T é uma transformação de V em V, nesse caso do espaço para ele mesmo, então a representação na base B da imagem T de V é dada pelo produto da matriz, da representação matricial de T relativa às bases A e B, vezes vetor coordenada de V na base A, né? Aquele processo de meio que cancelar a base que aparece em cima com a base que aparece embaixo. Essa equaçãozinha diz que isso é possível. Então, olha só. De certo modo, a gente tem uma relação entre representação na base A e representação na base B. Se tomar um caso meio trivial, onde T é o operador de identidade, vira isso aqui, né? Olha só, a representação na base A multiplicada por uma certa matriz, à esquerda, nos dá a representação na base B, para qualquer que seja o vetor V, certo? E esse é o ponto. Essa matriz aqui, ela não depende do vetor V para o qual a gente está tentando trocar de base. Ela funciona para qualquer vetor. Então, se for possível calcular essa matriz aqui, que é, de novo, a matriz que representa a identidade com relação às bases A e B, isso aqui não vai ser a matriz de identidade em geral, tá? Ela representa a transformação identidade com relação a bases diferentes. Mas se a gente conseguir calcular isso aqui, daí fica fácil. Passar de uma representação na base A para a representação na base B, ou até vice-versa, né? Basta ficar multiplicando vetores coordenados por essa matriz, tá? Então a gente dá um nome para essa matrizinha aqui, que é o seguinte: dadas as bases A e B ordenadas do nosso espaço vetorial V, a gente chama essa matriz, A, que representa a identidade da base A para a base B, né, de a matriz de mudança da base A para a base B. Ela transforma vetores coordenadas na base A em vetores coordenados na base B. Por isso que ela muda da base A para base B, certo? De novo, toma cuidado com onde você põe as bases. Ela sempre sai da a representação matricial. A gente pode pensar que ela sai da base que está embaixo e vai para a base que está em cima. Ela sai da representação em A e chega na representação em B, ok? E sempre que não tiver confusão, aqui a identidade, a gente sempre põe um índice para dizer de qual conjunto, de qual espaço vetorial é a identidade, né? Mas quando não tiver confusão, a gente vai até omitir esse símbolo V na identidade, só para simplificar um pouco a notação, deixar um pouquinho menos pesada, ok? Então, essa aqui é a matriz de mudança de base da base A para a base B.